Olá, Ruth. Paulinho, progresso todo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, depois dessa semana tão cheia de datas importantes, tristes, alegres, e tudo envolvido com política, onde não tem que ter política, mas passou vários aniversários na família, modo, 3 aniversários em uma semana Nossa, na família, é é, bastante. tá bom. Mas foi bem, foi tudo bem. E a gente quer saber como é que foi, né? A confusão aí do Yom Ha'atzmaut, se os ministros foram. A Parece que confusão que prevista teve, não era né? por Yom Ha'atzmaut, era por Yom HaZikaron, quer dizer, a Yom véspera. HaZikaron foi o primeiro, é. Yom Ha'atzmaut Não, eu sei não, que Yom não Ha'atzmaut... havia... Não, Yom Ha'atzmaut parece que ia ter alguma coisa em Jerusalém. Não, tem uma festança, uma comemoração. Você não viu na televisão? Sim, não, não vi na Então, televisão. Eu não vejo mas isso. naquela comemoração, em Ah, geral, não acontece nada, porque é, que são 12 pessoas que foram escolhidas por uma comissão que trabalha o ano inteiro para ver pessoas que, por merecimento, por se destacarem, porque fizeram alguma coisa fora do comum, merecem acender uma das 12 tochas, né? Cada tocha é uma tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. Essa é a cerimônia básica. uhum. Agora, é uma cerimônia que é conduzida pelo presidente da Knesset, quer dizer, onde, em geral, o primeiro-ministro e o presidente eles não aparecem nessas comemorações. Essa comemoração é da Knesset. Então, tem os convidados principais, que tem a presidente do Supremo Tribunal, o primeiro-ministro, o presidente, mas eles estão sentados lá no público, não tem nenhuma um lugar específico para eles. Eles ficam juntos com as autoridades militares, os embaixadores, todas as pessoas importantes na vida pública do país, que estão sentadas nas primeiras filas, mas Aham. não tem assim uma tribuna, nada, onde ficam sentados esses. E todo o foco é sobre o presidente da Knesset, que ele que fica sentado assim na frente de todas essas fileiras, junto com o chefe do Estado-Maior do Exército e o chefe de quem dirige a cerimônia. E tem milhares de pessoas que são, primeiro, as famílias todas enlutadas, eles são convidados. As famílias desses que vão acender as tochas, tá entendendo? E todo o resto das entidades que trabalham para isso. Então, é um monte de gente. As pessoas convidadas, eles têm um convite onde eles têm que apresentar na entrada até o dados úteis e a carteira de identidade, um por um, entra e é examinado. De modo que é muito difícil e tem muita polícia, tem muita fiscalização, porque está o presidente, está o primeiro-ministro, está um bando de Aham. políticos, Autoridades. militares, e também toda o corpo diplomático, né, credenciado. Você tem responsabilidade de que haja sossego. Agora, nos cemitérios, o problema era a cerimônia, às 11 horas da manhã, nos cemitérios militares, onde estavam convidados políticos, quer dizer, ou ministros, ou deputados, ou, em alguns lugares, era prefeito das cidades, e ninguém ia fazer nada contra, porque eles não estão metidos nesse tipo de política partidária. E houve, né? É. Primeiro que 6 entre ministros
e deputados que estavam convidados para vir falar na cerimônia, cada um no cemitério, eles abriram mão e não vieram. Que houve mesmo em lugares que eles receberam cartas, receberam telefonemas, em que os pais diziam, ou você ou nós. Se você vier, nós não viremos. E muitos pais não quiseram nem esperar o que vai acontecer. Foram 1, 2 dias antes e perderam a cerimônia e não foram, que eles não queriam se aborrecer. E realmente houve os atritos. Em algum lugar lá houve até uns atritos, umas esfregações físicas. Mas a maior mesmo foi em Beersheba contra o Ben-Gvir, que foi uma gritaria danada e não queriam que ele falasse. No fim, quando ele começou, ele disse que ele não ia falar nada de política, que ele aceitava tudo que o povo dizia, mas não adianta. Eles começaram a cantar a Tikva, e daí ele teve que calar a boca. Mas é profundamente desagradável, né? E alguns não vieram. Teve um muito decente, um deputado, o Ofir Acunis, um deputado do Likud, que também disseram para ele que preferiam que ele não viesse, não sei o que, ele disse que vinha. Quando chegou lá, que anunciaram que ele ia falar, aí ele falou e disse, eu queria pedir a vocês a licença de convidar fulana de tal, que é mãe enlutada de um soldado caído, que ela vai falar, e não eu. Então, aí ficou tudo calmo e ela falou. Mas ele foi o único que fez assim. Os outros não tiveram essa coragem e simplesmente não vieram. Fizeram muito bem. Vieram. Existe uma discussão, porque de uma parte tem pais que dizem que a presença de um deputado, de um ministro, é um sinal de respeito aos mortos. Quer dizer, se é o governo quem manda os soldados para as guerras e eles são os responsáveis pela vida deles, que eles venham prestar uma homenagem. E existem, como a maioria dos pais esse ano, que é a primeira vez que acontece isso, que não queriam ver os políticos. Não queriam ver. Era um dia que eles queriam estar sozinhos com os outros pais, com as outras famílias e com os mortos deles, e me deixa chorar sozinho, sem ouvir discurso. De modo que aí passou mais... Quer dizer, tem sempre o problema de que quando toca no Yom HaZikaron 2 vezes, uma véspera à noite, às 8 horas da noite, que anuncia o início do Yom HaZikaron, e é acesa a tocha no Kotel HaMaravi, no Muro das Lamentações, e isso quem faz é o presidente. Também não tem primeiro-ministro e o presidente não tem ninguém contra ele, de modo que já é uma coisa que alivia, né? E no dia seguinte, às 11 horas da manhã, toca outra vez 2 minutos, e realmente todo mundo para. Se você estava na rua, você deve ter visto todos os carros, ônibus, tudo para. As pessoas descem, ficam na estrada, em pé, e fora dos Haredim, que não respeitam. Isso não é problema deles. Então, o dia foi menos controvertido do que se esperava. Eu acho que de tanto que se falar e de tanto que se pediu e de tanto que os políticos que foram se comportaram como devia. E à noite, então, aí baixa às 8 horas, baixa a bandeira, o pau, né? Que é quando começa o Yom HaZikaron, eles baixam a bandeira e depois
às 8 horas da noite, quando começa o Yom Ha'atzmaut, eles levantam a bandeira, toca a corneta, e aí vem aquele... É um tenente-coronel que ele dirige toda aquela participação tanto da polícia, da polícia da Knesset, como as delegações de cada arma, né, da Marinha, Aeronáutica e Terrestre, que vai em rodízio cada ano, uma dessas forças é a responsável pelas bandeiras de Israel. Então, tem a troca das bandeiras, aquele desfile todo. Você assistiu? É muito bonito. Não assistiu. É muito bonito, realmente. E, fora isso, tem a parte principal, que é realmente as 12 tochas, que são acesas, e chama-se e se conta, porque tem um apresentador e uma apresentadora, sempre um homem e uma mulher, que leem um resumo do porquê que eles foram escolhidos para acender a tocha, e eles acendem a tocha, e é muito emocionante tudo isso. E entre alguns que acendem, tem sempre um número musical, cantor, cantora, e um show espetacular de dança. E agora, com essa tecnologia que tem de iluminação e imagem, né, você consegue fazer qualquer imagem iluminada, e que ajuda, tem os dançarinos, logicamente, mas a ajuda enorme do desenho animado pelo computador, e é um espetáculo. Realmente é uma coisa muito bonita, muito bonita. E depois, no fim, canta a Tikva, e também sempre lá a reza, e tem o El Malech Rahamim, e tem o Iskor, e o Cádiz. Isso em Yom Ha'atzmaut? Antes de começar tudo. Ah, Antes de começar tudo. certo. E é um espetáculo bonito, todo ano é muito bonito, esse ano também. E depois aí tem fogos de artifício, que agora eles fazem fogos sem ruído, porque depois de alguns anos de pessoas que sofrem de trauma de guerra, não podem ouvir explosões, então aí deixaram de fazer também um show de fogos de artifício, mas Barulho. sem ruído. Só Interessante. a iluminação, e é muito bonito. Bom, aí acabou isso, Acabou. e aí é preciso dizer que durante o dia do Yom HaZikaron, houve 2 atentados, um em Yafo e um em Jerusalém, onde um árabe da Jerusalém Oriental estava no carro dele, e tinham pessoas transeuntes na rua, passando pela faixa de travessia, e ele jogou o carro em cima deles, 8 pessoas feridas, um em estado gravíssimo, e outros em estado médio. Isso foi realmente muito para mostrar, né? O tempo todo você tem que ter uma comprovação de que você não tem o direito de viver. E Ruth, esse em Yafa que eu não soube. Esse de Jerusalém eu soube. O de Yafa não Também atropelamento. foi. É. E foi assim. E aí começou o Yom Ha'atzmaut, e no dia seguinte, foi na quarta-feira, e depois tudo ficou em torno
da manifestação que que teve o em ministro da Jerusalém. Justiça organizou para quinta-feira Aham. à noite. A Pela passeata do primeira, milhão. não era, eles não queriam fazer passeata, eles queriam fazer manifestação, porque em Jerusalém, para fazer passeata, e ele queria entre a Knesset e o prédio do Supremo Tribunal, não tem espaço, e aí paralisa todo o trânsito, não dá. Mas a manifestação do milhão teve no máximo 200 mil, Que são outros muitos, né? falam Vamos combinar 150. que 200.000 Sim, pessoas. lógico, com os partidos, principalmente o Likud, botando dinheiro para pagar ônibus, porque Gastaram uma fortuna, né? 1.000 ônibus. gastaram uma Foram mil, fortuna. mil Exato, a gente não ônibus. sabe quanto que vai sair dos cofres da nação também, né? E uma coisa absurda, porque foi um manifesto organizado pelo ministro da Justiça contra a decisão do governo, liderado pelo Netanyahu, de suspender a legislação toda que eles estavam fazendo para a reforma jurídica até depois de maio. Porque primeiro ele falou que era até depois de Yom Ha'atzmaut, e depois o Netanyahu disse que não dá, porque em maio tem que ter o orçamento votado, e estará a Knesset em Pagrá, em férias de verão, então só em junho. E vem o ministro da Justiça, que a gente acha que ele está no mesmo governo que o primeiro-ministro, né? É lógico. Tudo leva a crer, e vai e organiza A uma coisa manifestação. dessa, Já é uma uma coisa manifestação, esquisita, né? O ministro não organiza é? uma manifestação. Já é por aí, já é Já é para lá de estranho, né? um lado muito estranho. E ele usando todos os meios que É, ele pode dispor pelo fato de ele estar no governo, enquanto que a manifestação que é contra é toda espontânea, são todas pessoas particulares é. que vão e fazem, e tudo as suas próprias contas, e entidades particulares que ajudam, e locais de trabalho particulares, tudo particular. Nada de ajuda governamental, ou de prefeitura, ou nada. Putz. Né? E eles conseguem trazer 400 mil e fazem em todo o país, praticamente. E É, lá foi somente em em Jerusalém. Jerusalém. Mas fizeram pela primeira vez, e o discurso eu assisti também o discurso do Yariv Levin, do ministro da Justiça, contra o sistema jurídico do qual ele é o ministro. Ficou uma coisa assim muito Pé nem estranha. cabeça, né? Ele falou tão mal, ele fez assim críticas terríveis, incitações mesmo violentas contra todo o sistema jurídico, quando ele é o ministro disso. Ele, ele que está à frente desse ministério que ele está criticando tanto. De modo que ele foi muito criticado e, e realmente... E uma coisa que soou muito mal foi porque eles fizeram uma, umas placas imensas, imensas, com a fotografia do ex-presidente, já há muito tempo, que ele está agora com 87 anos, você imagina quantos anos ele já está aposentado, o Barak, Aaron Barak, da atual Esther Hayut, a presidente do Supremo Tribunal, e da conselheira jurídica do atual governo. Placas com fotografias imensas deles no chão, em frente a... Eles fizeram assim
um palco improvisado, né, onde ficaram os que iam discursar, e as pessoas pisando nessas fotos que estavam no chão. Isso. Exatamente como se faz no Irã, com a bandeira de Israel, ou com Oh, as... gente, que mau gosto, Soou tão mal, que horror. todo mundo pisoteando ali. É o nível, né? É o nível dele. É horrível, É. entendeu? Hoje, inclusive, eu Ai, fui meu Deus. entrevistado, um dos organizadores, que o entrevistador perguntou para ele: nós estamos que nem o Irã? Assim se faz no Irã, com a bandeira de Israel. E vocês fazem isso com os nossos próprios juízes? Aí ele disse: não, a intenção não era essa, nós fizemos placas para montar, mas era muito grande e não deu certo, então ficou no chão. Eu digo, imagina se alguém vai engolir É, essa isso, conversa. entendeu? Todo mundo pisoteando. Então, Ai, e que... os discursos foram todos dizendo que nada disso. O que o Netanyahu disse, ele disse, mas não quer dizer que eles vão fazer. O Yariv Levin disse, ele nunca ouvi, ele sempre é um camarada tão fechado, tão calado, ele berrava, ele gritava, nós não vamos parar, vamos continuar. Pá, 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 pá. E o Netanyahu, ele não compareceu. Aliás, a maioria dos ministros do Likud não compareceram a essa manifestação. E, e realmente porque o Likud não tá satisfeito com isso, porque eles estão vendo o que está acontecendo. Fazendo cada 3, 4 dias, fazem pesquisas de opinião pública. O Likud está baixando, está baixando. O Netanyahu está baixando. O que eles estão conseguindo com isso? Entendendo? E quando a intenção, e ninguém vai impedir o Netanyahu, porque, afinal de contas, ele é o primeiro-ministro, de dizer que não, que agora vai paralisar essa legislação enquanto não terminar o assunto terminar, e que isso tem data fixa em maio do orçamento governamental, que um governo não pode funcionar sem orçamento, sem que tenha distribuição de orçamentos para cada ministério. Como é que vai funcionar um governo? E sem que os problemas de carestia, que o que está avisado que a partir de amanhã, 1º de maio, amanhã não, Acho depois da não, manhã, né? segunda-feira. Depois da manhã, 1º de maio, os aumentos, principalmente de leite, derivados de leite e gasolina, uma coisa tremenda os aumentos, de 9%, 15%, assim, coisas quando os salários não vão aumentar. E quando os professores estão ameaçando, os professores só do ginásio, que está até Yud e o Dalef, que estão às vésperas de fazer agora o Bagrut, e eles comunicaram na sexta-feira que eles vão entrar em greve domingo, amanhã. E o Ministério da Educação conseguiu, antes da entrada do Shabat, apresentar uma petição ao Supremo Tribunal para impedir a greve. Agora, o Supremo Tribunal entrou o Shabat, também não pode ser só hoje à noite, depois que terminar o Shabat, é que vão discutir no Supremo Agora Tribunal. já terminou o Shabat. Termina às 7h pouco da noite. Agora são 7 e pouco. Mas aí tem que dar um tempo de quem é religioso, que entre os juízes também tem, entre os funcionários, entre os advogados, entre as pessoas, tem também pessoas religiosas, que Certo, só vão poder tomar banho, se vestir, não sei o quê, depois de tudo isso entendi. passado.
Quer dizer, eu não acredito que antes de 8 horas tenha debates. De modo que aí eles vão começar a discutir se vai ou não haver greve, porque vai ser um prejuízo muito grande para os alunos, que eles agora estão já às vésperas do Bagruto. Então, fazer greve, eles tiveram muito tempo para fazer greve, e é sujeira você decretar isso numa sexta-feira, É né? verdade. Sexta-feira de tarde, algumas horas antes de começar o Shabat, É, você sabe que ninguém pode fazer nada. é. De modo que essa é a situação. Essa noite, na Síria, anunciaram que Israel bombardeou novamente lá em Homs, e também anunciaram que durante a semana o ministro do Irã, o Irã e o Líbano agora resolveram aquecer as relações diplomáticas entre eles, e esse ministro foi para o Líbano e veio ver de perto a fronteira do Líbano com Israel. Então, é realmente uma cerca, né? E tem próximo vários eixuvios, de modo que Israel não gostou nada, porque é um tipo de abuso, né? Um abuso que você não precisa fazer, mas eles fazem. Eles ameaçam, E, né? Eles estão querendo botar medinho, né? é, e foi essa semana também uma semana que no meio árabe morreram 3 pessoas em um dia. Então, diz que já chegou a 60 o número de assassinatos na comunidade, na coletividade árabe de Israel. 60 desde o início do ano, nós estamos agora em abril, de 1º de janeiro até Aquelas agora, máfias. 60 assassinatos, que são todos dessas famílias Máfias. de crime organizado. Então, é uma coisa tremenda. E entre esses que morrem, por exemplo, morreu na semana passada um garoto de 11 anos, que não tinha nada a ver com isso, né? Na porta da casa dele, ele foi, Fuzilou. foi atingido por balas que não eram para ser, e mulheres, e que não tem nada a ver com isso. Então, a situação, e tudo que quando se fala, né, aqui que aumentou, porque diz que até o ano passado, quer dizer, o Serviço Nacional de Estatística, que anunciou que no ano passado o número de assassinatos no meio, na coletividade árabe, chegou a 30, 31. Agora duplicou, tem 60. E não é em um ano, ainda não chegou nem na metade do ano, Chegou, entendeu? a coisa está E isso, complicada também nisso, né? Porque não é bom. não, eles dizem que a culpa é do outro governo, né? Como tudo, Tudo é culpa tudo de que diz, Israel. diz, diz que vai ter aumento agora do leite, a culpa é do outro governo, não tem jeito. E realmente as coisas estão indo assim de mal a pior. E tudo gira hoje em dia. O problema é que o mundo está muito, muito estranho. Estão havendo, na França, violências na rua por causa de decisões do governo francês, também de aumento de preço, e também o problema do aumento da idade de, de pensa de pência, como é? De pência. Pensão, aposentadoria. Não, pência é se aposentar, aposentadoria. Aumentar em mais 2 anos a idade da aposentadoria.
que está havendo uma crise econômica que está atingindo não só Israel, está atingindo, por outras razões, está atingindo o mundo, desde que começou a guerra da Ucrânia, e o problema do gás, e o problema de tudo que é material de aquecimento, o petróleo, que a Rússia vendia e agora não está podendo vender, então todo mundo está pagando mais para comprar da Arábia Saudita, sai tudo mais caro, transporte. Então, é uma roda, uma roda que não para de girar, entendeu? Que vai rolando, rolando, rolando e trazendo muita coisa para dentro que não era para chegar a esse ponto, mas são coisas que não estavam previstas. Ninguém sabia que ia ter guerra, que ia durar que ia tanto. faltar gás, e que o gás não falta, mas não pode ser transportado. O petróleo não falta, mas tem dificuldade de transporte. Então, isso está criando no mundo todo uma crise econômica. E nós aqui temos a nossa crise um pouco pior por causa do problema palestino, problema terrorista, que realmente não para. E essa é a situação no momento, e agora, amanhã, domingo, são reiniciados os trabalhos na Knesset, e vamos ver o que vai acontecer, se realmente eles vão voltar a toda velocidade com o problema da legislação, da reforma judicial, sistema jurídico, ou se vai entrar em cena o problema que está tão sério, que é o da carestia de vida e esse aumento do preço de tudo, de tudo. De modo que vamos ver o que vai acontecer e como é que... E ninguém sabe exatamente o que quer o Netanyahu, porque essa manifestação de quinta-feira dos que apoiam essa reforma judicial é contra tudo que o Netanyahu quer. Então, que ele falou agora, nesses últimos dias, que não quer, ele quer paralisação disso. Eles tem outras coisas muito mais importantes. E o problema agora... Ele não pode, né? Ele não pode mandar nada, ele está preso, né, a esse pessoal todo. Ele está preso. E interessante é que os partidos dos Haredim, os religiosos, eles não apoiaram essa manifestação. Ah, não? Não, eles são contra, porque no meio, na verdade, já falei milhões de vezes, falar mais uma vez, a coisa mais importante nessa modificação que eles querem fazer é no que diz respeito à modificação da comissão que elege, que escolhe os juízes para o Supremo Tribunal. Isso é a meta deles. Mas, no meio de tudo isso, tem a lei que também ela já deixou de ser legislada desde o início desse governo, por causa dessa premência judicial, que é a lei que tem que terminar com esse problema dos Haredim, que vão ser ou não vão ser convocados para serviço militar. Está um problema tremendo que também piora muito a situação econômica do país, porque milhares e milhares de homens que não trabalham, que não produzem e que não pagam impostos, e realmente os impostos, para aumentar imposto, vão aumentar para os poucos que pagam,
porque tem uma quantidade tão grande que não paga imposto, que não contribui em Nossa, nada foram tão altas, com a né? economia do país, entendeu? E eles, então, não são a favor, eles não participaram e eles são contra. Isso dentro da coalizão, de modo que está uma situação muito caótica, Não. entendendo que dentro do governo, dentro da própria coalizão governamental, tem dois partidos que estão contra. E quem discursou lá foi só o Smotrich e o Ben-Gvir e o próprio Yariv. Os outros deputados ou ministros do Likud não vieram discursar na manifestação. É. Ficou uma Que eles, situação... que eles briguem muito entre eles e acabe logo com isso, né? Não é Eu bom que eles sei, eu briguem sei entre disso, eu eles, estou falando, porque mas a situação de divisão que já está existindo é, na sociedade israelense é é tão horrível grande, isso. e Né? se não tiver algum meio de você conseguir ajudar um a se entender com o outro, o que vai ser desse país? Nossa, Entendeu? É um problema sério. é verdade. De modo que a gente tem que tentar conseguir encontrar um modus vivendi de um falar com o outro, porque está impossível, nunca nós tivemos uma A gente situação. está com pessoas que não estão assim normais, né? Elas são pessoas, esse ministro da Justiça, isso que ele está fazendo, isso é uma coisa fora do bom senso, né? Isso é Não é só o bom senso, isso já é sabido há muito tempo. Os partidos religiosos radicais, como estão agora, eles não estão visando o benefício da população de Israel. Eles além visam só o benefício da dele. ideologia deles e do grupo que eles representam, mas que é um grupo muito minórico, de Você está modo dizendo que que para os eles pouco Haredim, importa. você está dizendo que os Haredim não foram nessa manifestação, mas disseram que muitos religiosos estavam. Sim, mas não Haredim, dos Haredim e nem do Shas. ah, Escuta, os dois partidos que estão apoiando isso, principalmente o do Ben-Gvir e do Smotrich, eles são religiosos. Todos dois, o Tzma Yehudit e a Tzionut Datit, eles são religiosos, mas não são Haredim. ah, E os dois partidos Haredim não participaram de nada. Eles não querem, porque junto com essas leis tem a lei que vai, finalmente, se conseguirem legislar, regulamentar a situação dos jovens das Haredim, porque ou eles têm que se servir o exército, ou eles vão fazer serviço civil em benefício da comunidade, alguma coisa, e adquirir uma profissão, ah, trabalhar. Esse negócio de estudar a Torá vai ser para um número limitado, e não para todo mundo vai estudar a Torá e vai fazer o quê? Vai comer pão com Torá? Alguém tem que pagar Kupat Rolim, tem que pagar os jardins de infância, as escolas e serviço social. lógico. Alguém tem que pagar, e alguém é todo o povo que trabalha, que É, estuda, que serve o exército, paga imposto, e esse povo, depois de 75 anos, já está cansado de carregar os outros nas costas. é verdade. Agora está aparecendo aí que a conexão Está talvez está... falhando um pouquinho, Não, já melhorou, melhorou. mas já melhorou. De Então, modo que... nós vamos aguardar amanhã para ver o que vai acontecer e saberemos, né? Exatamente, E realmente exatamente. não tem, cada semana é uma coisa nova, né, Ruth? É uma interrogação, é É, sempre uma interrogação.
e a gente não pode, não tem muito tempo para esperar, É. porque as coisas estão acontecendo e nada está parado esperando o que o Netanyahu vai decidir. Enquanto isso, nos Estados Unidos também agora a situação para nós vai ficar meio problemática, porque tanto o Biden anunciou que ele vai concorrer às próximas eleições e o nosso amigo Trump também. E se o Trump for, aí fica ótimo para o Netanyahu, né? E o Biden aí vai apertar ainda mais os parafusos contra Israel, Bom, mas ela tem porque tempo para ele. Ele ganhou a eleição tem 2 anos, né? daqui a 2 anos, mas nos Estados Unidos não é como aqui, eles tomam decisões antes, Ai, Ruth, eu não sei tomam nem o que eu vou te decisões, dizer. Eu não sei quem. Lógico que Trump, para mim, nem pensar. Eu é lógico. não tava, ele não ia ser preso. Tinha umas Não, ele foi chamado para ser para um inquérito que descobriram na casa dele um monte, uma quantidade enorme de documentos governamentais que saíram da Casa Branca e foram para a casa dele sem autorização de ninguém. e ficou Então, ele está preso. em julgamento. E, fora isso, ele está sendo julgado também por ter pago US$ 130 mil para uma ou para duas mulheres com quem ele teve um romance alguns anos atrás, para que elas não o denunciassem. Então, Ai, meu Deus do céu, é tudo boa gente, né, Ruth? tudo bom, gente. Amigos do Nathaniel. Ai, Ruth. É isso, É. querida. E agora a gente está recebendo aí coisas interessantes no Brasil que vêm do Lula, As das coisas pérolas, que né? ele está dizendo Tá contra falando. Israel. É, De modo que está tá aceita. Ó. tudo misturado, tá tudo junto e misturado e nada presta. Não é É, brincadeira. não, não é não. É É. isso, minha Agora querida. vamos ver, depois dessa semana toda de feriados É, agora é uma semana como normal. chamam festival, não foi uma Ah, semana Ruth, deixa eu te normal. perguntar. Aqui não se comemora o Dia do Trabalhador? Não. Se comemorou no início da criação do Estado de Israel, quando existia uma influência muito grande, mesmo entre os políticos daqui, mas todos eles eram de origem russa, né? E, muito apegados ao movimento trabalhista mundial, de modo que era um dia mundial. Não é É, preciso ser comunista para você claro. festejar. Então, a Estadrut, naquele tempo, também tinha a maioria do Partido Trabalhista, e havia desfiles em Tel Aviv, com as bandeiras vermelhas da Estadrut, entendeu? Depois, à medida que o Partido Trabalhista foi perdendo a maioria aqui, você vê há tantos anos que o Likud está no poder, acabaram com as festividades do É. São 1º de poucos maio. países que não comemoram, né? Pois é, porque não tem nada com a política. É. Começou politicamente, realmente, na época da União Soviética Socialista, e que eles tinham, como lá no Brasil, que o Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas tinha de trabalhista, na verdade, para fazer aquelas festas de 1º de maio, né? É. Mas o negócio é como eles dizem, você quer governar em paz, lá no Brasil dizia dá samba para o É povo, e feriado. nos outros países dizia dá pão. Entendeu? Então, o pão dava o pão, são essas comemorações, essas coisas todas, e que o camarada não tem o que comer, mas pode fazer passeata de 1º de maio. Mas aqui
esse negócio foi Não, morrendo. tá Não, certo. Então, tá bom também, a gente já teve bastante feriado esse mês, né? chega, Isso, querida. chega. Tá bom, Ruth, então vamos aguardar e na próxima a gente faz um relato aí do que foi e do que estará sendo. Pois é, porque Parece essa semana o agora vai ser telefonista de importante. marketing. Estaremos falando. Sabe como é que é? Atendente de marketing? Sim, pois é. Estaremos falando. Falando, falando. Tudo no gerúndio. É isso, É. querida. Um beijo grande, uma ótima Muito semana. obrigado, uma boa semana, que tudo corra bem realmente. Vamos ver se as coisas sejam decididas de uma forma correta. Isso. Só isso que a gente quer. É. Não precisa nem ser Paz. tão boa, mas que seja mais correto. É. Beijo, Ruth. Beijo, obrigado para os nossos ouvintes e espectadores. Uma ótima semana. Amém.